Graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez nessa noite. Eu quero pedir perdão pelo tempo que levei até conseguir abrir esta live, né? Dessa vez demorei um pouco porque precisava fazer as configurações no Facebook. E aí devido a isso, demorei um pouco até conseguir entrar com vocês agora em live, né? Mas desde já quero estar assim agradecendo a todos que estarão ao meu alcance nessa noite e hoje estaremos assim continuando nossa exposição do livro de Jó. Continuaremos e hoje serão 2 capítulos de uma vez. Serão os capítulos 26 e 27 em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos tanto no Facebook quanto no Instagram. Seja bem-vinda, Ágata, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos todos. Vamos orar então para iniciar essa live dessa noite? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer por mais esta oportunidade de buscar a Tua face nessa noite e poder compartilhar daquilo, Senhor, que a Tua palavra tem para nós nessa noite. Então, por isso, ó Deus, nessa noite, quero Te exaltar, quero Te glorificar, lembrando sempre que só Tu és santo, só Tu és justo, só Tu és aquele que verdadeiramente consola o nosso coração, só aquele que verdadeiramente é o nosso companheiro, é o nosso amigo firme e fiel em todos os momentos, desde os momentos de alegria até os momentos de tristeza, momentos de preocupação, de aflição, Tu sempre estás presente. E queremos Te louvar nessa noite, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa dizer muito aos nossos corações nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Então, agora começando aqui mais uma vez, sem mais demoras, estarei então lendo o texto da palavra de Deus em Jó, capítulo 26, que diz assim, Jó 26. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão feroz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, quero aqui assim compartilhar com esse texto, né? Quando a gente olha para esse texto, e isso aqui é o mais importante em tudo, é que a gente deve nunca esquecer que o único ser que pode de fato nos consolar nos momentos de tristeza, nos momentos de aflição, é o nosso Deus. É o nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E queremos assim glorificar ao nome do Senhor, porque Ele verdadeiramente é Ele quem nos traz consolo no momento da aflição, consolo no momento da tristeza. Porque aqui, quando a gente olha para esse texto de Jó, um homem que perdeu, e aí eu bato sempre nessa tecla, que perdeu dinheiro, ou seja, riqueza, perdeu filhos e perdeu a saúde, ele discute com um amigo que aparentemente esse amigo diz que vem consolá-lo, mas na verdade não está consolando. Antes o está condenando, antes o está criticando,
E aqui ele faz algumas perguntas nesse capítulo 26. E aí, essas perguntas são as seguintes no versículo 4. Com a ajuda de quem profere estas palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Então quer dizer, esse texto aqui está falando de uma maneira bem clara que quando queremos ser amigos, nós, antes de tudo, como verdadeiros amigos, devemos trazer palavras que verdadeiramente falam a verdade, mas ao mesmo tempo também devemos trazer o quê? Misericórdia. Sejam bem-vindos aqui, tá? Brian, seja bem-vindo também aqui a conta CRF Mizim 23. E seja bem-vindo também meu tio agora que acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, quando olhamos para esse texto, nós temos que entender que Deus, por ser aquele ser que está acima de todas as coisas, seja bem-vindo, William, Deus abençoe. E a gente tem que perceber, por ele ser o Todo-Poderoso, é aquele que verdadeiramente vai nos abraçar. E aí a gente vê isso de uma maneira muito especial no louvor que existe no Salmo 19. Salmo 19 ele vai dizer coisas muito importantes que servem justamente para colocar a nossa fé no seu devido lugar, ou seja, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa certeza de que não fomos abandonados em momento algum. Salmo 19 vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Quer dizer, isso fala de uma maneira toda especial de que Deus, ao mesmo tempo que se preocupa em observar, em conhecer, em consolar os nossos corações, Ele consola por quê? Porque Ele tem o controle sobre toda a natureza. Diferentemente de muitos filósofos que chegam e dizem que Deus chegou a criar todas as coisas, mas deixou-as de lado para seguir seu próprio curso, não. Deus ele continua sustentando e mantendo todas as coisas pela força do seu poder. E aí a gente pode ver, versículo 6, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O próprio sol é aquele que está sob o controle de Deus, está debaixo do controle de Deus. E tanto que a gente verifica isso, que o próprio Senhor Jesus é aquele que verdadeiramente tem o controle sobre todas as coisas. Isso aqui é o melhor de tudo. Mas por que ele tem o controle sobre todas as coisas? Porque assim Deus enviou ele, cheio do Espírito Santo, para ser aquele que vem nos consolar, aquele que vem nos trazer liberdade, aquele que nos vem trazer vida. E aí podemos ver em Lucas capítulo 4, versículo de número 31. Lucas 4, 31 vai dizer: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de tê-lo lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. E o mais importante nisso tudo, versículos antes, a gente pode verificar nesse mesmo capítulo, no capítulo 4, versículo 16 do Evangelho, que diz assim, do Evangelho de Lucas 4,16, Jesus disse assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: que maravilha! Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te ti mesmo. Tudo que ouviste ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra. Na verdade, ungiu que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, passando, porém, entre eles, retirou-se. Quer dizer, podemos perceber aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Ele, o Senhor Jesus, tem todo o poder, tem toda a graça para nos consolar nos momentos tristes. Porque diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso significa o quê? A retirada das algemas de toda forma de dor, de toda forma de cansaço, de toda forma de opressão, de toda forma de dor da alma. O Senhor Jesus veio para isso. E é a resposta para tudo que Jó perguntou. Nesse mesmo capítulo, a gente pode verificar aqui que a outra pergunta é: mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Quem entenderá o poder de Deus? E aí podemos ver aqui, a partir do versículo 5. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Hoje a gente ouve falar muito na ciência dos chamados peixes abissais, ou seja, aqueles peixes que vivem muito abaixo da linha do nível do mar. Esses peixes, o que acontece? Eles têm uma luz própria dentro de si para poderem se locomover nas partes mais abissais do planeta. E aqui o texto bíblico está mencionando de que o poder de Deus alcança esse lugar onde estão esses peixes. Que algo maravilhoso é isso, né? Então esse Deus, ele tem cuidado de todas as coisas. Por isso, ele é Deus. Então diz aqui: encobre a face do seu trono, versículo 9, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, e sua mão fere o dragão feroz. Isso significa o seguinte: aquilo que na época de Jó era muito conhecido, as histórias sobre grandes animais ferozes, sobre grandes monstros, sobre histórias relacionadas a isso, está falando aqui que nenhum outro Deus tem o poder de vencê-los. E aqui em Jó aparecem bastante, um número bastante grande desses monstros, como por exemplo Leviatã, como por exemplo Raabe, como por exemplo Behemoth. Todos esses seres estão debaixo da autoridade de Deus. Seja bem-vindo, Miguel, Deus te abençoe. Então, todos esses seres, todos os seres naturais e sobrenaturais estão debaixo do controle de Deus. E aí o versículo 14 vai dizer: eis que isto são apenas as orlas. O que é a orla? Significa só parte, né? Parte ou a ponta da grandiosidade de Deus, da orla de seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Então, o Deus que nos consola é o mesmo Deus que vai dizer lá em Mateus 11, versículo 28, que diz:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é maravilhoso. Disse assim Jesus. Capítulo 27 vai dizer o seguinte: nesse diálogo que Jó tem com seus amigos, ele volta a respondê-los acerca da grandeza de Deus e acerca de que tudo aquilo que eles acusam Jó de ser uma pessoa que age de má fé, uma pessoa interesseira, uma pessoa que pecou diante de Deus e não confessou o seu pecado e não renunciou a ele, Jó vai continuar dizendo, capítulo 27, versículo de número 1. Prosseguindo Jó em seu discurso disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e a Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Quer dizer, em nenhum momento Jó iria falar alguma coisa contra Deus, mas sim sobre os problemas dele, mas nunca contra Deus em si. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, ou seja, a sua morte. Nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que levantar contra mim como o justo. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então temos aí: acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Quer dizer, como Deus virá assim a rejeitar alguém que é quebrantado? Porque, pelo contrário, o rebelde, pelo contrário, o mau nunca se quebrantará diante de Deus. Ou seja, nunca se arrependerá dos seus pecados. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Não é? Então, vê-se aqui, versículo 12. Eis que todos vós já viste isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Então, temos aqui: se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará. As suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e se acumular vestes como barro, ele os acumulará. Mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Aqui Jó ele tanto admite um castigo de Deus sobre os perversos, um castigo de Deus sobre aqueles que não confessam e abandonam seus pecados no presente, quanto também a gente vai verificar, e aí a gente já vê no Novo Testamento, de que todos os maus um dia pagarão pelos seus pecados. E aí diz aqui: ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. O rico se deita com a sua riqueza, abre seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai. Vai-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. E a ele procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, a saída o agrupam com assovios. Isso aqui lembra muito que o Senhor Jesus vai falar acerca daqueles que procuram ser ricos no presente. Não estou falando que a riqueza em si é um problema, mas sim é colocar a riqueza como fim de todas as coisas e dizer que Deus só vai te abençoar se você for rico de dinheiro, se você for rico de carro, se você for rico de iates e tantos bens materiais. Mas sim, Jesus ele alerta de uma maneira toda especial no Evangelho de Mateus quando ele diz que não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E a isso ele chama de mamon. Então quer dizer, nós percebemos aqui no livro de Jó que ele vai dizer que ele edifica sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. Está falando o quê? Da natureza do ímpio, da natureza do rebelde, da natureza daquele que não se volta para o Senhor.
Então isso é muito importante nós termos isso em mente no nosso coração. Da gente entender que Deus é o Deus que nos consola. Mas por que Ele nos consola? O maior elemento, a maior constatação desse consolo é o seguinte, é que podemos ter irmãos para orar uns pelos outros. É que sabemos que Deus enviou a sua palavra para nós. Palavra que não volta atrás, palavra que não é vazia, palavra que tem em si o poder de mudar, transformar a minha vida, transformar a sua vida, transformar a todos nós, que tem o poder de fazer com que cada um de nós olhemos para Deus e ao olharmos para Deus ter o socorro bem presente no meio da tribulação, saber que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, saber que esse Deus Todo-Poderoso nos tem chamado para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida de limpeza, para vivermos uma vida de pureza. E quando vivemos essa vida de pureza, mais e mais Ele está perto de nós, mais e mais Ele reveste do seu poder, mais e mais estamos assim caminhando com Deus, e ao caminharmos com Deus temos a certeza de que Deus está preparando uma cidade maravilhosa para nós, está preparando uma nova Jerusalém com ruas de ouro, mar de cristal, está preparando para nós um lugar maravilhoso onde não há choro, não há dor, não há lágrima, não há doença, não há sofrimento, não há nada disso que vivemos nessa terra. E para hoje, basta apenas termos fé. Então, a gente olha para aqui. Então, esse Deus de consolo, Ele nos tem dado um presente maravilhoso, que é o seu Espírito Santo. Quando cremos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e passa a falar conosco. O Espírito Santo passa a fazer-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, de tudo aquilo que a sua palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, nos ensina para vivermos no dia a dia. Então esse texto aqui é maravilhoso para nos lembrarmos disso. E aí, eu quero concluir nossa live hoje, né? Também será breve, será até mais breve do que a da semana passada, né? Porque eu vou estar usando aqui mais esse tempo, mais para orar do que propriamente para explicar a palavra. Porque a palavra em si ela fala o que precisamos saber. Então, eu leio isso aqui, nessa parte que diz assim: o mistério que cerca o sofrimento do justo nunca deve nos impedir de enxergar claramente que Deus punirá o ímpio. Jó creu nisso mesmo em meio às suas questões sobre a justiça de Deus. Não seja enganado por circunstâncias temporárias, pelas mentiras de Satanás. Os pecadores enfrentarão a ira de Deus, conforme está em Efésios 5:6. Portanto, não tenha inveja deles, mas acima de tudo, que a cada dia venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que mais e mais recebamos esse consolo maravilhoso de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Vou agora estar orando, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque todos os dias Tu tens sido o nosso consolo, Tu tens sido o nosso refúgio, Tu tens sido o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, ó Deus Todo-Poderoso, que Tu venhas a visitar a cada um, Senhor, dos que vieram aqui nesta live, dos que verão ela depois, mais tarde, no próprio Facebook, no próprio Instagram e também no YouTube. Eu quero orar, Senhor, nesse momento em favor dos enfermos. Sempre eu tenho orado. Visita nesse momento a irmã Giselda. Visita, consola, fortalece a sua vida. Visita, Senhor, a irmã Lucimar, Senhor, que foi minha companheira na Contex. Glorifica e exalta o Teu santo nome na vida dela, Senhor. Cumpre a Tua obra na sua vida, Senhor. Visita nesse momento a irmã Sônia, Senhor. Cada dia venha consolá-la, fortalecê-la no coração dela, que ela tem cuidado do seu esposo, o irmão Walter. Visita também o irmão Walter para a Tua honra e para a Tua glória. Visita, Jesus, nesse momento a cada um de seus familiares. Visita também nesse momento a irmã Eda, consola, fortalece para a Tua honra e para a Tua glória. Visita o irmão Ailton, Senhor, em todo o tratamento que ele passa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Visita agora nesse momento, Senhor, ó Deus, o irmão, Senhor,
ó Deus e Pai, Paulo César, sua esposa Alessandra, fortalece-os, estabelece-os a cada dia, Senhor. E, ó Deus, guarda esta família para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E a todos que me têm pedido oração, visita-os para a Tua honra e para a Tua glória. É como tinha pedido, Senhor, o irmão Paulo César, visita o seu cunhado, Senhor, o Alexandre, continua a restabelecer a sua saúde e fazer uma grande obra, e que o Alexandre tenha um encontro vivo, perfeito e fiel contigo, Senhor. Que ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja alcançado e tenha uma experiência de conversão, de novo nascimento na Tua presença. Teu Espírito é soberano para agir infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Visita, Senhor, o nosso estado do Rio de Janeiro, que vive situações, Senhor, de insegurança. Deus Todo-Poderoso, derruba, Senhor, toda a ação do inimigo, derruba toda a ação dos principados e potestades, Senhor, que vem movido corações humanos, Senhor, a se entregar à impiedade, a se entregar à iniquidade, a se entregar à maldade, à perversidade, em nome do Senhor Jesus. Quebra tudo isso no nosso estado do Rio de Janeiro. E, ó Deus, a todos aqueles que estão ao meu alcance dessa live, faz uma grande obra, Senhor. Visita, Senhor, meus intercessores e intercessores da minha esposa. Visita todos eles para a Tua honra e para a Tua glória. Visita, Jesus, como eu já disse anteriormente, a todos que têm pedido oração, Senhor, neste espaço. E eu quero falar de uma maneira toda especial, Senhor, sobre a vida, Senhor, ó Deus, da família, Senhor, da nossa amiga, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Vanessa e do seu esposo. Faz uma grande obra na vida deles, Senhor. Guarda-os, livra-os de todo mal, em seu trabalho, em casa, em todos os momentos e todos os seus familiares, Senhor. E no mais aqui, Senhor, reveste a minha esposa, ó Deus, do poder do Teu Espírito Santo. Reveste-nos, Senhor, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. E nos reveste, Senhor, da Tua armadura, Senhor, com o capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E visita todos os meus alunos, Senhor, do Centro Educacional Monteiro Lobato, meus alunos do 6º, do 7º, do 8º, Senhor, ó Deus e Pai, da 1ª, da 2ª e da 3ª série do ensino médio, Senhor. Visita meus companheiros de trabalho, professores, inspetores, pessoal responsável pela limpeza. Visita, Senhor, a Dona Patrícia e a Dona Francisca. Visita, Senhor, nossos coordenadores Roberto e Regiane. Visita, Senhor, a todos os que trabalham no apoio, Senhor. Os inspetores, Senhor, as secretárias, Senhor, departamento pessoal. Todos esses, Senhor, tem mencionado para a Tua honra e para a Tua glória. E especialmente, Senhor, aqueles que nos visitaram nessa live dessa noite, Senhor. Ó Deus, a vida do meu tio, Senhor, a vida do William Lopes, a vida do Miguel, a vida do Brian, Senhor, a vida da Ágata, Senhor, que tem acompanhado nessas últimas semanas aqui. Glorifico o Teu santo nome na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de todos que tiverem acesso, tanto o Instagram, quanto o YouTube, quanto o Facebook. Quero Te agradecer por tudo, Senhor, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário de 20 horas. Espero estar chegando no horário exato, tá? E que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês nesse mesmo horário. Aqueles que estão com acesso no YouTube, curta, compartilhe e se inscreva no canal do YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Recebam a bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar pelo caminho. Que o Senhor esteja ao teu lado para não tropeçares em alguma pedra. Que o Senhor esteja atrás de ti, te livrando das astutas ciladas do inimigo. Que o Senhor esteja acima de ti, te derramando ricas graças. Que o Senhor esteja dentro de ti, te consolando nos momentos tristes. Que assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos dizemos: Amém. 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 Deus abençoe ricamente. Encerrando agora aqui no Instagram.
os abençoe.